você que é professor de história, você enxerga algum momento mesmo na velha República, ou algum momento com alguma similaridade a essa atual, ou nunca? Olha, eu acho que o mais próximo que eu consigo imaginar, pelo menos assim de cabeça, foi realmente em 89, porque ninguém sabia exatamente o que o Lula representava naquela eleição, como a gente também não sabe agora, porque ele não apresentou plano de governo, não apresentou plano econômico, nada do gênero. Ele conseguiu, em 89, no segundo turno, reunir uma gama de políticos em torno dele, das mais diferentes vertentes. Foi o Brizola, o Mário Covas, inclusive, foi do lado dele, o Fernando Henrique Cardoso, olha só como a história se repete, né? E ele conseguiu ali uma grande aliança naquele segundo turno, e ainda assim não conseguiu vencer, porque justamente isso, boa parte do eleitorado enxergava no Lula, o velho barbudo comunista, que representava um risco para a nossa democracia, porque ele estava alinhado com diversas pessoas que defendiam a ditadura do proletariado. E naquele cenário era pior ainda, porque ainda tinha a questão do Muro de Berlim, etc. Não fazia muito tempo que a União Soviética tinha começado a se desfazer, aquela coisa toda. Então, o Lula representava, naquele momento, um risco às liberdades. E aí todo mundo acabou votando no Collor. Então, acho que dá pra gente comparar, inclusive, com um dos personagens permanecendo aí, é justamente a eleição de 89. O Lula tá em todas, né, cara? Pois é, o cara resiste bravamente. Highlander. Deixa eu você estava falando do lance de reputação, eu estava pensando aqui nessa questão de Alckmin, Amoedo e tantos outros aí que supostamente eram de direita e tudo mais, e agora estão lá gritando Lula lá, fazendo L e tudo mais. Num futuro, pegando esse cenário que a gente está vendo agora, que está bem difícil ter, eu não falo nenhuma terceira via, mas qualquer outra via que seja realmente desmembrada do que a gente tem hoje com o Bolsonaro e que a gente tem hoje com o Lula. O que você acha que vai ser o futuro na política dessa galera? Olha, acho que isso vai depender muito do resultado dessas eleições, né? Porque, por exemplo, se o Bolsonaro ganha essas eleições, né? Quem vai ser o sucessor dele? Quem vai ser a pessoa que ele vai apoiar? Alguns dizem nos bastidores que ele poderia apoiar o Zema para candidato em 2026, com um vice ali indicado pelo próprio Bolsonaro, né? Mas, de qualquer forma, a figura do Bolsonaro, ela não vai sumir da direita. Ele vai ficar uma sombra grande. Ele vai permanecer como aquela centralização da direita, seja ela conservadora, ou seja ela liberal, e influenciando os quadros eleitorais. Se o Lula ganha, aí isso vai depender muito do resultado do governo dele, porque tem muita gente que aposta que não, se o Lula ganhar, vai fazer um governo bem sucedido, etc, vai se reeleger ou vai eleger um sucessor, seja lá o que for, mas existe um grande risco do Lula fazer uma imensa cagada no governo e acabar realmente fortalecendo mais uma vez a direita, e a gente ou derrubando ele no meio do governo, ou elegendo um sucessor em 2026. E aí, nesse cenário, pode ser o próprio Bolsonaro de novo em 2026. Então, se o Bolsonaro se reelege, aliás, eu acho que existe uma maior chance de, em 2026, nós termos outras alternativas de direita, viáveis, talvez até apoiadas pelo próprio Bolsonaro, que vão aí se erguer como novos rostos, e o Zema é uma dessas possibilidades. Se o Bolsonaro não se reelege e o Lula ganha, e faz um mau governo, que eu acho que é o mais provável, eu acho que o Bolsonaro ainda vai, de certa forma, ser a única figura, ele não vai ser só a sombra, né? Ele vai ser a figura mesmo que vai permanecer como sendo a direita, e em 2026 pode ser o candidato de novo. Então, você acha que vai acontecer um replay dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos aconteceu isso, o Trump saiu, aí o Biden entrou, aí o Trump vai voltar. Aí o pessoal o Biden fez um monte de coisa errada. Exatamente. E aí todo mundo já pede pela volta do Trump. Aí vai ser um replay dos Estados Unidos, caso o Lula ganhe. Aí a grande questão as instituições vão reagir ao Bolsonaro como reagiram ao Trump, porque o Trump tá à beira da aparato prisão. Policial, o Senado chamando ele para prestar uma depoimento. coisa tenebrosa. Então, a questão é a reação das instituições. O ponto os democratas conseguiram a maioria talvez isso mude agora, né, nessas eleições, né? Mas os democratas conseguiram a maioria do Senado e a maioria da Câmara
Agora, não é o cenário do legislativo hoje no nosso país. Se o Lula ganhar, ele vai lidar com um Congresso muito mais conservador. Então, nesse sentido, acho que a reação das instituições a Bolsonaro não viria do legislativo, mas poderia vir do judiciário. Sim. E aí a questão é como o STF vai reagir com o Bolsonaro sem mandato. Esses inquéritos todos aí que foram abertos vão ter algum resultado, vão ser mandados da primeira instância, Bolsonaro pode ser preso preventivamente, vão tentar tirar ele do jogo a todo e qualquer custo. Acho que essa é a grande questão, né, que a gente vai ter.